Você não disse nada. Nenhuma palavra. Nenhuma promessa. Nenhuma frase ensaiada. Apenas encostou. Talvez de leve. Talvez por segundos. Mas naquele instante, tudo mudou. Não para o mundo. Não para quem estava por perto. Mas para ela. Porque o corpo dela, naquele segundo exato, foi atravessado por algo que nenhuma explicação consegue conter. E você talvez nem tenha percebido. Mas ela sim. O corpo dela sim. Porque o corpo feminino sente antes da mente entender. E quando um homem encosta sem dizer nada, sem pedir nada, sem implorar por retorno, ele cria uma reação que nenhuma mulher consegue disfarçar. É diferente do toque dos outros. Porque os outros tocam com pressa, com fome, com ego, com urgência. Querem confirmar que estão sendo desejados. Querem extrair resposta. E o corpo dela responde, sim, com defesa, com tensão, com alerta. Mas quando você encosta, é diferente. O corpo dela não se fecha. Ele se expande. Porque o seu toque não é invasão. É presença. E a mulher que sente um toque assim, não volta para o mesmo lugar emocional de antes. Você não está tentando conquistar. Você não está mostrando técnica. Você não está tentando seduzir. Você apenas toca, no momento certo, com a intensidade certa, com a intenção limpa, sem fala, sem máscara. E o corpo dela treme, não como quem se assusta, mas como quem reconhece. Porque a memória do corpo feminino não está nas palavras que ouviu, está nas sensações que foram vividas. E o seu toque, mesmo breve, marcou, ficou, cravou algo que ela não consegue apagar. O coração acelera, a pele arrepia, o estômago dá um salto invisível, as pernas perdem a firmeza, a respiração muda de ritmo. E tudo isso acontece em silêncio, porque ela não pode demonstrar, porque ela precisa manter o controle, mas por dentro está em caos. Um caos bom, um caos que reorganiza, que quebra as barreiras criadas por proteção, porque você não a tocou com desejo, a tocou com energia. E a energia atravessa tudo. Ela pode continuar falando, pode manter o olhar firme, pode sorrir, até debochar. Mas tudo nela já mudou. A conversa já não tem o mesmo tom. O corpo dela já não está no mesmo lugar. Porque o seu toque ativou pontos que ela mesma havia esquecido. Ativou memórias que ela achava que nunca mais sentiria. E quando uma mulher é tocada assim, sem aviso, sem intenção de posse, sem expectativa, ela sente algo que nenhuma palavra alcança. Entrega. E não é a entrega da carne. É a entrega da confiança. Do eu posso relaxar aqui. E esse tipo de entrega é rara. Porque ela está acostumada com homens que pedem, que cobram, que forçam. E o seu toque não pediu, não cobrou, não forçou. Ele ofereceu. Ele perguntou sem voz. Você me permite estar aqui? E o corpo dela respondeu antes que a mente pudesse atrapalhar. Porque o corpo não tem filtro. O corpo sente. E agora ela te olha diferente. Como quem tenta fingir que nada aconteceu. Mas algo nela se suavizou. O tom da voz ficou mais íntimo. O olhar ganhou segundos a mais. Os braços, antes cruzados, agora estão soltos. O espaço entre vocês diminuiu, ainda que 1000 palavras digam o contrário. Porque o seu toque mexeu no invisível, no lugar onde nenhuma palavra alcança. E é por isso que ela ainda não sabe como reagir. Ela pode tentar voltar à racionalidade. Pode tentar retomar o controle da situação. Pode tentar pensar em outra coisa. Mas o corpo dela não deixou. Porque o corpo dela já decidiu. O corpo dela já abriu espaço para você. E tudo que acontece dali para frente já é consequência. Porque você não forçou a conexão. Você plantou. E o toque foi a semente. E agora tudo nela está mais sensível. Tudo nela começa a prestar atenção em você. O jeito que você se move. O modo como respira. O ritmo da sua presença. Porque quando um homem toca com intenção limpa, com presença real, com firmeza serena, ele não apenas toca, ele ancora, ele cria raiz. E o corpo feminino sente isso como um chamado, um lugar para voltar. E o mais impressionante é que você não precisava de mais nada. Não precisava dizer, não precisava reforçar, não precisava se justificar, porque o seu silêncio validou o gesto. Você não pediu para ela gostar, você não exigiu reciprocidade, você não acelerou o processo. E essa ausência de pressão é o que permite que o corpo dela floresça, porque o corpo feminino não responde à pressa, ele responde à segurança.
E segurança não está no tom da voz, está no que o toque carrega. E o seu toque não trouxe peso, trouxe direção. Não trouxe ansiedade, trouxe presença. Não trouxe carência, trouxe estabilidade. E isso, para uma mulher que vive num mundo de toques ansiosos, é revolução. Ela pode tentar ignorar, mas já não é mais possível. Porque agora você mora na memória sensorial dela. Mora no ponto exato onde ela relaxou sem perceber. Onde ela parou de pensar. Onde ela apenas sentiu. E sentir, para uma mulher, é mais forte do que qualquer argumento. Porque o que ela sentiu não foi química, foi encontro. E encontros assim não se repetem fácil. Ela se lembra, mesmo que nunca mencione, mesmo que o mundo continue girando, que outros toques venham, que novas histórias se escrevam. Ela se lembra, porque quando você encostou nela daquele jeito, sem pressa, sem discurso, sem intenção oculta, algo dentro dela se abriu. Algo que nem ela sabia que ainda existia. E desde então, tudo ficou diferente. Os gestos dos outros ficaram automáticos. Os abraços ficaram mecânicos. Os olhares, curtos demais. Porque nada mais alcançou o que você tocou sem dizer uma palavra. Você tocou como quem já não precisa provar. Como quem já entendeu que presença vale mais do que performance. Você não a segurou com força. Não a puxou com desejo desesperado. Apenas encostou. E foi nesse apenas que tudo aconteceu. Porque o corpo dela sentiu que podia descansar. E descanso, para uma mulher que passou a vida sendo forte, é o maior convite à entrega. Ela não falou disso para ninguém. Não contou para a amiga. Não escreveu num diário. Não postou em direta. Porque aquilo foi íntimo demais. Sagrado demais. Quase espiritual. Ela apenas guardou. Mas não como lembrança, como registro. O seu toque virou uma referência. Um lembrete físico de que existe um tipo de conexão que não se explica, só se sente. E desde então, tudo que ela viveu foi em comparação com isso. Ela tenta fingir normalidade, tenta continuar a vida, mas percebe que está mais sensível, que o corpo dela ficou mais atento, que qualquer nova aproximação é lida com um critério que antes não existia, porque você elevou o nível sem tentar. Você marcou o corpo dela sem possuir. E o corpo feminino tem memória longa, especialmente quando o toque é feito com verdade. E isso é o que mais a confunde, porque você não estava tentando nada, não pediu nada, não cobrou depois, não transformou o momento em uma moeda de troca. E isso desconcertou, porque ela estava acostumada com homens que querem retorno, que tocam para abrir uma porta, que tocam para ver até onde podem ir. Mas o seu toque não queria ir além. Ele queria estar ali, e só. E estar, quando feito com profundidade, é mais impactante do que qualquer avanço. Porque o corpo dela não entendeu como defesa. Entendeu como abrigo, como presença legítima. Como um homem que toca para firmar o chão e não para explorar terreno. Desde então, ela começou a se questionar. Se perguntou o que sentiu, por que sentiu, como algo tão simples pode ter mexido tanto. E quanto mais tenta racionalizar, mais percebe. O que aconteceu naquele toque não foi casual. Foi o encontro entre duas presenças. A sua, que estava ali inteira, e a dela, que estava ali esperando. Mesmo sem saber, ela começa a pensar em você em horários aleatórios, em lugares sem relação, em situações rotineiras, porque o corpo dela está ativado. E corpo ativado puxa pensamento. E pensamento, quando repetido, vira desejo. E o desejo que nasce do toque silencioso é o mais perigoso, porque não é desejo de carne, é desejo de alma. E agora, ela não consegue mais te tratar como qualquer um, porque o corpo dela já fez essa distinção. E por mais que a mente tente igualar, não consegue, porque você não entrou pela lógica, você entrou pela pele. E o que entra pela pele marca o tempo, o espaço, o significado. Ela talvez não saiba explicar. Talvez diga que você é diferente, que há algo no ar quando você está por perto, que a energia muda. Mas tudo isso é só a tentativa de colocar palavras onde só há sensação, porque você não provocou com frases, você provocou com um gesto. E o gesto foi tão limpo, tão sutil, tão certeiro, que ela não conseguiu se defender. E agora, todo novo toque é um lembrete do que faltou, do que não foi entregue, do que foi forçado. Porque depois de um toque de verdade,
O corpo não suporta mais toques de mentira. E é isso que está acontecendo com ela. Ela está se fechando para os que chegam, não porque está ferida, mas porque está seletiva, porque o corpo dela entendeu o que é ser tocado com respeito, com calma, com energia limpa, e não quer mais nada abaixo disso. E você segue, sem saber talvez, sem entender o quanto marcou, sem perceber que para ela, você virou o ponto de partida de um novo padrão, de um novo desejo, de um novo olhar sobre si mesma. Porque o que acontece no corpo de uma mulher quando você encosta sem dizer nada é revolução silenciosa, é cura, é retorno, é permissão. E quem causa isso, sem precisar falar, já disse tudo. Ela começa a evitar pensar em você, mas falha. Porque o que foi vivido não foi apenas físico, foi sensorial, emocional, quase espiritual. E a dificuldade de esquecer não vem da frequência dos encontros, nem da duração das conversas, mas da intensidade concentrada daquele único gesto. O seu toque, simples, calado, sem expectativa, sem direção aparente, mas com uma força que, mesmo sem ter intenção, atravessou tudo. E o corpo dela, que antes se protegia com firmeza, respondeu com entrega. Ela pode continuar saindo, sorrindo, conversando com outros homens, mas todos os corpos que a tocam agora são comparados ao seu, mesmo sem saber, mesmo sem querer, porque o corpo feminino guarda tudo, guarda o jeito, a pausa, a temperatura, a energia que vem das mãos, e a sua energia ficou no ombro onde você pousou a mão por segundos, ficou no toque leve nas costas enquanto passava por ela, ficou no breve encostar de pernas sob a mesa. Não foi sobre contato, foi sobre o que atravessava o contato. Você tocava com presença, e isso, para quem sempre foi tocada com intenção, é quase insuportável de esquecer. E agora ela sente falta, mas não sabe como dizer. Porque como se explica a ausência de algo que quase não aconteceu? Como se justifica para si mesma uma saudade que nasceu de um instante? Ela não pode verbalizar, porque não é algo que se conta, é algo que se sente. E sentir, nesse caso, virou peso. Um peso bom. Um lembrete constante de que existe outro tipo de homem, outro tipo de toque, outro tipo de profundidade. Ela se pega, às vezes, olhando para as próprias mãos, pensando em como você seguraria, em como você tocaria de novo, se tocaria de novo. E nessas fantasias silenciosas, o corpo dela já está ali, de novo, reativo, vivo, em alerta. Mas um alerta que não assusta, um alerta que chama, porque você não despertou medo, você despertou verdade. E a verdade, quando chega pelo toque, muda tudo. Ela tenta repetir a dose, tenta se envolver, tenta provocar sensações parecidas, mas falha, porque tudo agora soa mecânico, previsível, superficial. Ela começa a se frustrar com os outros, começa a se irritar com toques óbvios, com gestos ensaiados, com mãos que buscam corpo antes de buscar alma. E aí lembra de você, não como ideal, mas como parâmetro, porque você não tocava para dominar, tocava para estar. E o toque de quem está inteiro gera presença, e presença vicia. Ela sabe que não deveria sentir tanto por tão pouco, mas não é pouco, porque quando um homem encosta com respeito e silêncio, ele ativa a parte mais sensível de uma mulher, a confiança. E o corpo dela te confiou algo naquele instante, não com palavras, com resposta, com abertura, com vibração. Ela tremeu por dentro, talvez não visivelmente, talvez não no rosto, mas nas mãos, nos joelhos, nos ombros. E esse tremor foi só o começo. Depois veio o pensamento repetitivo. Depois veio a saudade do que mal existiu. Depois veio o vazio de sentir falta de um tipo de conexão que não se acha por aí. E agora ela te sente em espaços inesperados, em músicas, em cheiros, em texturas, em lugares onde nunca estiveram juntos, porque você virou sentimento. E sentimento não tem geografia. Ele aparece onde há sensibilidade. E a sensibilidade dela está mais aflorada do que nunca, porque o seu toque fez isso. A despertou de um torpor que ela nem sabia estar vivendo. Fez ela perceber que estava anestesiada, que estava aceitando toques mornos, gestos apressados, presenças vazias. Você foi choque de realidade. Você foi toque com alma. Ela ainda tenta se proteger,
Diz a si mesma que foi só uma impressão, que você não sentiu o mesmo, que talvez nem tenha notado o que causou, mas no fundo, ela espera. Espera que você repita. Espera que você chegue mais perto. Espera que você a toque de novo. Não porque esteja carente, mas porque entendeu que o seu gesto não foi só físico. Foi emocional. Foi símbolo. Foi tradução de tudo que ela desejava sem saber. Ela pode continuar negando, mas tudo nela já confessou. O pescoço que se inclina quando você passa. A pele que se arrepia quando você fala mais perto. O jeito como ela ajeita o cabelo. Como tenta disfarçar. Como se perde nas palavras. Como abaixa o olhar. Porque o corpo dela já decidiu. Você é aquele que poderia encostar de novo. E tudo nela agradeceria. E você? Você talvez ache que foi só um momento. Talvez nem imagine o quanto atravessou. Mas se olhar bem nos olhos dela da próxima vez, vai ver. Vai perceber. Vai notar que ali tem um pedido. Um convite. De novo, por favor. Disfarçado de casualidade. Porque o corpo dela, mesmo em silêncio, já está implorando. Não por desejo, mas por presença. Porque um homem que encosta sem dizer nada, mas diz tudo, vira lembrança no lugar onde a mulher sente antes de entender. Ela começa a perder o controle das pequenas reações. A forma como sorri quando escuta seu nome. O jeito como o corpo dela se movimenta de forma mais atenta quando você está por perto. Os olhos que buscam os seus mesmo quando a conversa não é com você. E tudo isso acontece porque aquele toque, aquele momento que você talvez já tenha esquecido, ela ainda está vivendo. Porque o corpo feminino não mede o tempo da mesma forma que a mente masculina. O corpo sente em camadas, em ciclos, em ondas. E uma onda como a sua demora a passar. Ela acha que está lidando bem, mas não está. Porque a memória física é uma das mais leais. E o que você despertou nela, com aquele gesto, não foi só vontade. Foi identificação. Foi abrigo. Foi está tudo bem agora, sem precisar de explicação. E isso, ela não encontra em nenhum outro lugar. Nem em palavras bonitas, nem em promessas novas, nem em encontros planejados. Porque tudo que acontece depois de um toque verdadeiro parece ensaio. E o que vocês viveram foi real. Ela tenta racionalizar, criar um distanciamento, te transformar em mais uma experiência. Mas o corpo dela não aceita esse roteiro, porque o toque que você deu não desapareceu. Ele ficou na pele, mas se aprofundou nos ossos, no sangue, nos gestos automáticos. Você virou reflexo. Você virou um ponto de retorno. Quando ela está confusa, pensa em você. Quando está insegura, lembra da calma que sentiu. Quando está com outro, compara. E por mais que o mundo diga que ela deve seguir, ela sabe que tem algo seu ainda pulsando dentro dela. Algo que não tem nome, mas que foi impresso. Como quem encontra pela primeira vez o tipo exato de toque que sempre esperou, mas nunca recebeu. E isso não se desativa fácil. Porque não é só físico, é simbólico, é espiritual, é emocional. Você a tocou de um jeito que, sem perceber, curou pequenas feridas. Mostrou a ela que o toque pode ser presença, e não cobrança. Que pode ser respeito, e não desejo disfarçado. Que pode ser chão, e não abismo. E agora que ela sabe disso, qualquer outra coisa parece pouco, raso, infantil. E talvez ela não diga isso. Talvez nunca diga. Mas o silêncio entre vocês dois fala mais do que qualquer conversa que ela tem com os outros. Ela lembra do momento exato, da roupa que usava, da posição em que estava, da temperatura do ar, porque o corpo grava tudo quando sente verdade. E a sua verdade estava naquele toque. Você não fingiu, você não usou, você não projetou, você só foi. E isso a marcou, mais do que qualquer beijo, mais do que qualquer noite, mais do que qualquer frase de impacto. Porque foi puro, e o que é puro, fica. Agora ela começa a te evitar, mas não porque quer se afastar, porque está tentando se proteger, porque sabe que se você a tocar de novo, tudo vai desmoronar. Ela vai cair, vai abrir, vai sentir de novo. E sentir de novo é perigoso, porque com você, sentir não é apenas emoção, é verdade. E a verdade exige entrega. E ela não sabe se está pronta para entregar o que guardou por tanto tempo. Ela continua a viver, continua a se encontrar com outros. Mas em tudo há uma ausência, uma comparação muda, um desconforto sutil.
porque nada mais encaixa como o seu gesto encaixou, e isso a esgota, a faz querer te procurar, a faz quase escrever, quase chamar, quase te tocar de volta, mas para, porque ela precisa ter certeza, certeza de que não está criando algo sozinha, certeza de que você sentiu, certeza de que não foi apenas toque, foi encontro, e você, se for atento, se for inteiro, vai perceber que o corpo dela ainda fala com você mesmo quando a boca cala, que a respiração dela muda quando você se aproxima, que o riso dela é diferente quando é você quem provoca, que os olhos dela tentam fugir, mas sempre voltam, porque tudo nela ainda está reagindo, porque tudo nela ainda está dizendo, você me tocou, de verdade. E a verdade, quando entra pela pele, não sai mais, vira raiz, vira sinal, vira lembrança no corpo que, mesmo entre outros braços, está esperando o mesmo gesto. E esse gesto é só seu. Agora ela entende. Entende porque nenhum outro toque acalmou o corpo como o seu. Entende porque nenhuma outra presença gerou o mesmo silêncio bom, aquela paz que ela nem sabia que queria. Entende porque, mesmo sem um beijo, mesmo sem uma história completa, você ainda vive nela. Porque o seu gesto não foi sobre proximidade física, foi sobre profundidade emocional. E isso é raro, tão raro que ela teve medo. E esse medo a fez fugir, ou fingir, mas nunca esquecer. O que aconteceu com o corpo dela naquele instante continua acontecendo, mesmo sem repetição, mesmo sem continuidade, porque existem toques que criam ecos, e o seu gesto ecoa, em cada lugar que ela passa, em cada homem que tenta se aproximar, em cada tentativa dela de voltar a ser indiferente, você a desfez por dentro. E o que você desfez não era fraqueza, era a armadura. Você a tocou e a fez sentir segura, sem prometer nada, sem exigir nada, apenas mostrando com o peso leve da sua presença que existem homens que sabem o que estão fazendo com as próprias mãos. Homens que não buscam corpo, buscam verdade. Homens que não tomam, despertam. E agora, ela carrega isso no corpo. Como quem teve uma visão íntima de si mesma revelada pelo gesto de um outro. Ela nunca vai contar. Talvez negue, talvez faça piada, talvez diga que foi coisa da cabeça dela. Mas cada célula dela ainda guarda. Cada vez que fecha os olhos, ainda sente. Cada novo abraço é uma tentativa de reviver, mas nada revive o que foi genuíno. Porque você não tocou para obter, você tocou para oferecer. E o corpo dela entendeu. Aqui posso descansar. E descanso, para uma mulher que vive em estado de alerta, vale mais do que prazer, vale mais do que romance, vale mais do que palavras bonitas. É descanso que cria entrega, é descanso que cria saudade. E é isso que ela sente de você. Talvez a vida siga, talvez nunca mais se encontrem. Talvez tudo isso fique apenas no corpo dela como um segredo bonito. Mas mesmo assim, mesmo sem retorno, mesmo sem um fim definido, você foi o começo de algo, o começo de um novo padrão, o começo de um novo desejo, o começo de uma nova consciência. Você mostrou sem dizer uma palavra o que um toque de verdade pode fazer. E quem sente isso uma vez, sente para sempre.